primeiro resultado para Splinter no Google Tradutor era Lasca, mas eu achei muito ruim. Então eu vi lá uma parte fragmento e eu achei legal porque tem um filme chamado Fragmentado que é muito, muito bom e eu achei que combina. Então, em Homestuck tem essa coisa chamada fragmentos que tem muito a ver com o Dirk, tá? Então o Dirk tem muitos fragmentos. Basicamente, esse personagem Dirk tem ele, tem o Hal, que é basicamente ele, tem um robô que é o Brobot, que o Dirk faz, que aparentemente é ele. Então, tipo, tem vários Dirks, sabe? De certa maneira, tem vários Dirks, mesmo eles sendo coisas diferentes. Então, a gente chama isso de Splinter, a gente chama isso de fragmento. Eles mencionam muito isso em Homestuck quando estão falando sobre o Dirk. Eu mencionei isso e eu não sei se eu vou conseguir explicar essa parte direito, porque eu gosto muito dessa parte. E tem muitos parágrafos sobre isso. E eu não quero parecer superficial, porque essa parte é muito importante pra mim. Muito. Enfim, eu escrevi que o Dirk tem muitos Splinters e isso faz muito sentido. Porque as mentes dos hard players são muito focadas neles mesmos. E são tão focadas que a gente tem a capacidade de separar nossos pensamentos em muitos pensamentos ou até em coisas físicas. Tipo o Dirk criando o Brobot e o Hal. Aí eu mencionei um youtuber ou um Viner, não sei de onde você conhece ele, que se chama Thomas Sanders. E o Thomas Sanders, ele tem um quadro no YouTube dele que se chama Sanders Sides, que basicamente é muito legal, é muito divertido, eu gosto muito do Thomas Sanders. Basicamente, ele criou, são 4, ele se separou em 4 personalidades e ele se veste dos personagens que são, tipo, parte da mente dele. Então, por exemplo, tem um personagem chamado Criatividade, que é, tipo, a criatividade dele. E aí ele faz vídeos, tipo, como se fosse dentro da mente dele, os 4 conversando. E tem ele mesmo também, ele também é um personagem, e é muito legal. E, tipo, eu tenho a teoria. Eu não assisto o suficiente o Thomas pra saber, mas minha amiga Helena assiste, e se ela entendesse mais sobre isso, ela poderia me dizer. Mas ela não é Homestuck. Então, tipo, eu tenho teoria de que o Thomas Sanders pode ser hard player, ou que ele tá direcionado pra esse lado, porque isso é uma habilidade de hard. É você se conhecer tanto que você consegue se separar. Eu nunca contei isso pra ninguém, eu acho que eu nem escrevi isso no texto, mas uma vez eu fiz sites meus. Eu tenho uma conversa, isso é meio vergonhoso, mas eu tenho 5 contas no Instagram. Não me pergunto por quê. Eu tenho a minha de fotografia cosplay, eu tenho a minha de cosplay, eu tenho a minha de fotografia normal, eu tenho meu pessoal e eu tenho um privado, só meu. E eu tinha um chat que se chamava Emoções, tinha um coraçãozinho. E eram essas 5 contas, eu botei num chat e tá nas minhas notas até hoje. Eu inventei personalidades para cada conta minha. E, tipo, eu inventei o jeito que cada uma delas escreveria. E, por exemplo, uma delas escreveria de um jeito que eu escrevia há muito tempo, sei lá, 2013, antes de ler Homestuck, que botar a letra maiúscula em todas as palavras. Eu escrevi assim, então eu botei na minha conta mais velha, eu botei que ela escreveria assim, e eu dei nomes pra elas. Tipo, tinha Ada Meireles, tinha outros nomes, eram 5. E eu meio que fiz os meus sides. E eu fiquei tipo, cara, isso é muito hot. E eu tinha conversas, tá? Cada uma delas tinha uma personalidade. E eu ficava mudando de conta lá, mandando mensagem pra mim, tendo conversas. E é muito legal reler, porque eu fico tipo, caraca, Ada, tu é muito doida. Mas é muito legal. Não sei, mas Thomas Sanders faz isso e faz muito sentido. E eu não tô falando que ele é hard player, mas eu tô falando que ele dá uma vibe. Mas ele tem splinters, sabe? Ele tem fragmentos. Não, eu não mencionei isso, mas eu falei, eu poderia muito fácil fazer os meus sides. Eu conheço a minha mente o suficiente pra dividir entre 4, 5 ou talvez mais partes. Enfim, aí eu falei que parece meio não realista que todo mundo possa fazer isso. Eu acho que é muito mais fácil pra gente, sabe? Não sei.
Aí, enfim, eu falei de me tratar como um personagem, tratar os eus diferentes como personagens, poderia meio que me ajudar a pensar em cada coisa de uma vez, sem pensar em tudo como uma bagunça só. Tipo, organizar você mesmo em várias divisões era, tipo, claro que foi muito ruim pro Dirk, ele não gostava de ter splinters, mas ao mesmo tempo eu tenho certeza que ajudou, mesmo se só por um tempo curto. Porque é mais fácil desse jeito, olhar pra você no espelho e pensar, tipo, Ada, você tem que trabalhar nisso, é muito mais difícil do que você se separar e falar, tipo, essa Ada tem que trabalhar nisso e essa Ada tem que trabalhar nisso. Essa parte parece bem estranha de falar, mas é assim que funciona, sabe? Aí eu escrevi, tipo, os splinters, os fragmentos, eles não, tipo, o objetivo deles não é eles se tornarem o principal. Eles não é pra eles perceberem que eles são você e virar você, porque aí você não vai ser o único você mais. E quando o Dirk fez o Hal, ele não queria que o Hal ficasse alerta de sua existência, mas ele ficou, porque o Hal é o Dirk e o Hal é um Hort player, sabe? Mesmo se ele não é uma pessoa de verdade, ele se tornou quando o Dirk criou ele, porque ele ficou muito tempo pensando nele, porque ele era Hort também. E ele é o Dirk, então mesmo o objetivo dele era ajudar o Dirk, só que o Dirk era ele, então não importa se ele tava pensando em si ou se ele tava pensando no Dirk, era a mesma pessoa. Então, tipo, chegou um momento que ele se separou, sabe? E aí eu botei uma frase do Dirk que ele fala, tipo, não é irônico, você era irônico quando eu te fiz, mas aí depois você ficou alerta de si mesmo e você estragou a ironia pra sempre. E aí eu falei, tipo, a ironia também é uma coisa dos Hort players, mas vamos esquecer da ironia, que é muito difícil explicar essa parte. Aí o Hal, ele fala, a ironia nunca pode ser destruída. A gente provou esse teorema, blá 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 blá. Aí o Dirk fala, tipo, aquelas coisas que a gente fez eram irônicas e você sabe disso. Aí o Hal responde, elas eram irônicas, Dirk? Elas eram mesmo? E, tipo, deve ser muito ruim. O Dirk fala isso, deve ser muito ruim ter um você jogando as coisas na sua cara. Tipo, coisas que você sabe, só que você sabe mais ainda, porque ele fica te lembrando. E o Dirk fala isso, eu não sei se eu incluí essa parte, mas ele fala, tipo, como você acha que é ter a minha personalidade horrível se virando contra mim, tipo, sendo um reflexo de mim, e me fazendo perceber o quão insuportável eu devo ser com as outras pessoas. E, cara, nossa, enfim. Aí ele fala a frase que eu quero tatuar, que é essa parte, ela vai ficar feia traduzida, mas é basicamente, eu posso me fragmentar, mas eu nunca vou quebrar, sabe? É bonita até em português, é bonita, gostei. E é isso. Eu vou parar esse vídeo também mesmo tendo 8 minutos, porque eu já falei dos splinters, se eles não falam mais. É isso.